Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Dilson Leite, e nós estamos aqui para lecionar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. E hoje nós estamos na lição de número 8 do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens. E hoje o título da nossa lição é A Batalha contra Ai. Nesse segundo trimestre, nós temos estudado o livro de Josué, com o tema do nosso trimestre, Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. E hoje nós vamos estudar, no capítulo 7 de Josué, a batalha de Israel, a batalha do povo hebreu contra Ai. Na lição passada nós estudamos a vitória deles derrotando o primeiro inimigo, que foi Jericó. E hoje nós vamos estudar acerca aqui dessa situação desastrosa que aconteceu com eles. É uma derrota e um inimigo tão pequeno que foi Ai, mas por ser menosprezado, por ser pequeno mesmo, acabou sendo vergonhoso, vexatório, acabou sendo uma derrota que trouxe um abatimento muito grande para o povo hebreu. E é isso que nós vamos lecionar, nós vamos falar sobre isso nessa lição. A batalha contra Ai é o título da lição. Antes de entrar na lição, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, clique no sino das notificações, né? Se você tem acompanhado as nossas aulas, deixe também um like mostrando seu apoio ao nosso canal e ao nosso trabalho, para que nós tenhamos um termômetro, né? Quando você deixa um like, quando você deixa um comentário, é um termômetro para que nós possamos saber que você está gostando do conteúdo do canal, para que nós possamos continuar assim produzindo e melhorando ele em diversos aspectos, seja no áudio, no vídeo, seja em conteúdos novos, nós vamos estar postando no canal também, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. E ao final desse vídeo, você pode também estar compartilhando com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos para a lição? Título da lição, lição 8, A Batalha contra Ai. O texto do dia está registrado no 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então esse é o nosso texto do dia. O pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Na lição passada nós falamos de quão grandiosa, né, foi a vitória do povo de Israel sobre Jericó, a forma da estratégia, como Deus deu eles a vitória, deles rodear Jericó, né, do ponto de vista estratégico de guerra, né, do ponto de vista bélico, não era uma estratégia muito produtiva pelo fato de eles ficarem rodeando a cidade em vez de atacá-la. Mas a estratégia foi dada por Deus, eles só teriam que obedecer. Então, quando eles obedeceram a Deus, Deus deu eles vitória. Mas Deus também havia dito para eles para não tomar daquilo que era consagrado ao Senhor, para não tomar do anátema, para não tomar daquilo que seria destruído. E aí nós vamos discorrer na lição sobre esse assunto, sobre este pecado que foi cometido e causou esse impedimento terrível aí na conquista de Ai naquele primeiro momento. O texto da nossa lição, o texto bíblico, aí de Josué, capítulo de número 7, do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 11. O texto diz assim, acompanhe comigo na sua revista ou na sua Bíblia, Josué, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 11. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, da banda do oriente de Betel,
falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra, subiu aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não se fadigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta de Sebarim até a porta de Sebarim e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram cipó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão, para nos dares na mão dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentarmos em ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o seu rosto? E Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Então nós temos aqui o nosso texto bíblico para a nossa lição de hoje, relatando aí a derrota que eles tiveram a Ai, né? Nós temos aí o Josué enviando os espias subestimando o inimigo, e toda a situação também, toda por questão de um pecado oculto que lhes trouxe tantos transtornos, né? lhes trouxe tantas adversidades. A primeira batalha e a conquista dos hebreus na Terra Prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora, a guerra seria contra a cidade-estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Então, por mais que era um inimigo pequeno, com um número pequeno de pessoas, o problema, e assim como na vitória sobre Jericó, as muralhas que eram gigantescas, 9 metros de altura por 6 metros de espessura, 800 anos daquela muralha intacta, e eles venceram somente seguindo a estratégia de Deus. Aqui eles deixaram de vencer, mesmo o inimigo sendo pequeno, porque pecaram contra o Senhor, porque um pecado estava oculto. Então veja que não foi todo o povo, não foi Josué que pecou, apesar que Josué cometeu alguns erros que nós vamos falar aqui na lição, erros por ter se omitido em algumas situações, mas um homem de fato pecou, desobedeceu uma ordem direta de Deus, e por causa do pecado desse homem, todos foram acometidos desse vexame, dessa vergonha, dessa derrota. Então, nós como igreja, como corpo de Cristo, precisamos cuidar, quando Paulo diz a Timóteo, né, cuidar bem de ti, se você cuidar da sã doutrina, você estará protegendo, você estará fazendo algo de bem para você e para aqueles que te ouvem. Então, quando nós cuidamos da nossa vida espiritual, nós estamos beneficiando não somente nós mesmos, mas estamos beneficiando aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Veja que o pecado de Jonas fez com que aqueles que estavam ao redor dele no barco
sofressem junto com a tempestade. Então essa é a reação do pecado. O pecado, ele não só promove destruição, ele não só promove problemas para a pessoa que peca, mas para as pessoas que estão ao seu redor também. Então, como igreja, nós precisamos estar unidos em Cristo e estar sempre pregando, conscientizando aos irmãos que há necessidade de arrependimento e de confissão dos pecados, para que o bem comum da igreja, para que o bom andamento, do trabalho do evangelho, do trabalho de missões, do trabalho cristão em si, da progressão do reino de Deus na terra, por intermédio da igreja, seja cada vez melhor, mais consistente, mais coerente, mais bíblico e rechaçando sempre o pecado, sempre combatendo aquilo que é contra a vontade de Deus. Então nós vamos aos tópicos da lição. Como sempre, nós temos 3 tópicos. Essa lição está dividida aqui em 3 tópicos. E o tópico de número 1 é a derrota em Ai. O primeiro subtópico fala sobre o perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus. Se diante de Jericó, daquelas muralhas tão imponentes, a garantia que eles tinham era que Deus estava com eles, se na travessia do Jordão a garantia que eles tinham era a presença de Deus estar com eles, quando Josué vai ali ao pé de Jericó para orar, o príncipe do exército do Senhor fala com ele. Então eles têm garantia da presença de Deus, eles têm garantia de que Deus vai estar guardando a vida deles, de que Deus vai estar presente. Então a presença de Deus, ela nos encoraja. Porém, quando o pecado se instala, essa coragem, essa confiança, essa credibilidade já não é mais a mesma, porque o pecado nos afasta do Senhor, o pecado nos deixa distante. Veja no Salmo 51, Davi fazendo oração, dizendo: torna a dar-me da alegria da salvação. Davi estava completamente desolado porque havia pecado. Então ali na vida dele, ele já não tinha mais aquela confiança, já não tinha mais aquela certeza de que Deus estaria do seu lado. A presença de Deus, ela nos traz confiança, a presença de Deus, ela nos traz convicção. E aqui, eles, por causa dessa iniquidade, o juízo de Deus, veio sobre eles para lhes trazer essa advertência. Não foi um juízo para trazer destruição, mas foi a permissão de Deus permitindo essa derrota, essa vergonha, esse vexame de soldados israelitas serem mortos, 36 soldados mortos, mas o abatimento que eles tiveram, que o povo de Ai, os soldados de Ai, colocou o exército para correr e os perseguiu. Então eles saíram de lá correndo com medo daquela pequenina, daquele pequeno povo, daquele povo que eles consideraram como pequeno povo. E aí a gente está vendo todo o resultado por eles terem menosprezado o inimigo. O pecado nos deixa vulnerável ao ataque do inimigo. Deus havia dito que Josué não precisava temer e Deus seria com eles na peleja. Porém, Deus reata a esperança de Josué no final de todo o tratamento que ele dá, revelando o pecado, revelando que haveria necessidade de conversão, de arrependimento, e tirou-se o pecado do meio do povo, e assim era feito no Antigo Testamento, para retirar o pecado do meio do povo. Nesse caso, o Acã foi apedrejado. Então, houve novamente a restauração para eles, no capítulo 8, eles conseguiram conquistar a terra, mas aqui nesse primeiro episódio era o perigo do pecado. O pecado sempre é perigoso. Nós não podemos brincar, nós não podemos deixar. Nós falamos na lição passada sobre a estratégia de guerra, sobre a forma como eles deveriam lutar. Eles deveriam estar obedecendo às ordens do Senhor para que eles pudessem ter êxito naquela empreitada, naquela batalha contra Jericó. O inimigo, ele seria derrotado se eles fossem fiéis ao Senhor. E nós precisamos nos manter fiel, nós precisamos nos manter firmes diante do Senhor, porque o inimigo sempre está lutando contra nós para nos colocar nessa posição de estarmos longe de Deus, afastados de Deus. Se nós pecarmos contra o Senhor,
nós vamos estar vulneráveis. E estando vulnerável em uma guerra, nós seremos uma presa fácil. Então, esteja longe, como diz o apóstolo Paulo, fugir até da aparência do mal. Então, aquilo que, mesmo que diretamente não seja o mal, mas é a aparência de mal, fuja, escapa-te por tua vida, em nome do Senhor Jesus. O pecado de Acã fez com que os hebreus fossem envergonhados e derrotados. Então, esse era o perigo do pecado. O pecado fez eles serem derrotados por um exército que, aos olhos deles, não lhes oferecia risco e não lhes oferecia perigo, mas o pecado trouxe consequências gravíssimas. O segundo subtópico fala sobre o pecado de Acã. Por causa do pecado de um único homem, acendeu-se a ira de Deus. E as consequências veio sobre Acã, sobre a sua família e sobre todo o povo. O pecado precisa ser tratado com graça e misericórdia. Porém, também ele tem que ser tratado de forma imediata. Então há necessidade de haver a repreensão do pecado, há necessidade de haver essa correção, essa disciplina, porque o pecado, a iniquidade, a transgressão, ela precisa ser corrigida para que o povo possa sempre se lembrar e entender qual é a vontade de Deus. Não pode haver negligência da liderança, não poderia haver negligência de Josué. Ao passo que ele entendeu que o problema da destruição, o problema da derrota deles contra Ai, naquele momento foi o pecado, ele teve que tomar atitudes para trazer a disciplina no momento certo, na hora certa, e não negligenciar o perigo daquele pecado que poderia se alastrar mais uma vez. Josué, que já havia presenciado o povo pecando tanto e quais as consequências do pecado, com certeza não poderia e não negligenciou, assumiu a sua responsabilidade como líder e extinguiu, naquele momento, pela ordem do Senhor, o pecado do meio do povo de Israel. Nós temos hoje graça e misericórdia da parte do Senhor. Nós vimos ali que Acã e toda a sua casa foram destruídos, apedrejados, para que o pecado fosse removido de Israel. E hoje nós temos um tempo distinto, o tempo da graça, e esse tempo da graça nós temos uma oportunidade de arrependimento, nós temos uma oportunidade de ter ao nosso alcance, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, o arrependimento dos nossos pecados. Então nós precisamos, 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então precisamos diariamente, constantemente, buscar arrependimento diante do Senhor, buscar a cada dia confessar as nossas falhas, confessar as nossas transgressões diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque se não nos arrependermos dos nossos pecados, nós não teremos a presença de Deus conosco. Nós andaremos sozinhos nessa caminhada e sozinho não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos sempre da presença de Deus. O Senhor é santo e não pode abençoar um povo obstinado, um povo que peca e não se arrepende dos seus pecados. Então precisamos seguir a ordem do Senhor, sede santo, porque eu sou santo. Então santificar é estar buscando constantemente se separar para Deus, se abstendo do pecado, se arrependendo e confessando a sua fraqueza e as suas transgressões. Então esse foi o segundo subtópico. Nós vamos para o terceiro, uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida, a apreensão, a alegria decorrente da batalha contra Jericó. Por outro lado, os inimigos que até esperavam ser derrotados estavam celebrando a vitória. Então aqui Israel estava experimentando, olha que interessante, há pouco tempo, há poucos instantes, há poucos dias, Israel estava celebrando a grande vitória por ter derrotado Jericó. Israel estava celebrando, Israel estava jubiloso. Então nós precisamos ter isso em mente, que a celebração por uma vitória não nos pode ofuscar a nossa visão, a nossa
o nosso compromisso, o nosso propósito para com Deus. Porque naquele momento em que o povo teve uma derrota, houve uma frustração muito grande. Né? O texto que nós lemos aqui o texto em que nós lemos no versículo 5 fala que o povo se derreteu e se tornou como água. Então aquele sentimento, naquele momento de vitória, de uma grande conquista, eles se derreteram. Eles se derreteram como água porque foi uma derrota acachapante para o povo de Israel. Foi uma derrota, imagina, eles ganharem de Jericó, vencerem a luta contra Jericó, mas contra Ai são escorraçados. Né? Os guerreiros de Ai colocam eles para correr. Né? Claro, uma porção menor do exército e tudo mais, mas aquela vitória os envergonhou muitíssimo. Então foi uma derrota significativa, trouxe medo, trouxe dúvida e apreensão. E com medo, dúvida e apreensão, não é possível ganhar as batalhas. Nós precisamos de coragem, nós precisamos de certeza daquilo que nós estamos fazendo, certeza de que Deus está conosco, crer que realmente nós vamos vencer e saber o que estamos fazendo. Mas naquele momento, por causa daquela derrota, eles tinham dúvida, medo, apreensão. E em contrapartida, os inimigos que provavelmente tinham certeza que seriam derrotados porque viu que Jericó foi derrotada, agora eles estavam lá, né, como se diz, cantando vitória. Eles estavam lá celebrando. E essas guerras também, nesse contexto, não eram tidas somente como guerras de cunho bélico, né, de poderio, de conquista de território, mas eram tratados também como guerras de divindades. Então, quando Israel vence uma batalha, por exemplo, como ganhou contra Jericó, como Raabe havia mencionado, que o Deus de Israel já tinha entregado Jericó na mão dos hebreus. Então, era uma luta considerada uma guerra de divindades. Então, quem vencia a batalha não era só o exército, era a divindade. Então, olha só que coisa. Quando o povo de Ai consegue vencer aquela primeira batalha contra Israel, eles estavam de lá celebrando e dando essa vitória ao seu Deus, a um Deus pagão. Então Israel, além de ficar envergonhado, eles envergonharam o nome do Senhor. Tudo por causa do pecado. Então o pecado é um risco muito grande para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso testemunho com Deus, para com as pessoas, né? De que nós somos de Deus, então nós temos testemunho para dar para as pessoas. Então esse era o testemunho que o povo hebreu estava passando naquele momento, que o povo hebreu e o Deus do povo hebreu havia perdido para o povo de Ai e para o Deus de Ai, para o Deus que eles serviam, né? Para os deuses pagãos que eles serviam. Então essa derrota para o povo hebreu não foi uma simples derrota, mas também, assim como a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Se aquele momento eles vencessem, aquele pecado continuaria oculto. Então Deus permite situações adversas para que nós possamos, como no texto que nós lemos, o texto do dia, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde nós lemos que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, eu perdoarei os pecados, curarei as feridas, sararei a sua terra. Mas nos versículos anteriores, Deus está dialogando com Salomão e dizendo para Salomão assim: Salomão, se eu fechar os céus, se eu não mandar a chuva, se eu mandar o gafanhoto para comer as plantações, então Deus está dizendo que ele provocaria a crise para o povo se arrepender. Então aquela derrota e aquela aflição veio para trazer arrependimento e para mostrar para as pessoas, para o povo hebreu, as consequências do pecado. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para essas crises, quando nós olhamos para toda essa manifestação de doença, para todas as manifestações de dor e de sofrimento no mundo, isso é um aviso e é um sinal de Deus nos mostrando as consequências do pecado. Né? Como eu citei na última lição a questão do livro produzido pelo John Piper, ele cita nesse livro justamente sobre isso. Se Deus não tratasse conosco na esfera material concernente aos nossos pecados, se Ele tratasse somente na esfera espiritual, nós não nos converteríamos facilmente, né? Porque ele até cita no livro que quem é que perde o sono por causa dos pecados?
Quem é que perde o sono porque pecou contra Deus e não consegue dormir, dizendo, oh, eu pequei contra o Senhor, eu transgredi a lei de Deus, eu não estou conseguindo dormir? Ninguém. Mas quando temos uma enfermidade, quando temos um problema financeiro, quando temos adversidades físicas, nós perdemos o sono, nós ficamos inquietos, nós não conseguimos nos aquietar, nos acalmar. Então, porque isso nos aflige, então isso nos leva à reflexão. Então, toda aquela dor levou o povo a entender o perigo e o desgaste no relacionamento com Deus que o pecado gera. Vamos para o segundo subtópico. O segundo subtópico é o motivo da derrota. O motivo da derrota? O pecado. O primeiro subtópico do tópico 2 é a reação de Josué diante da derrota. A reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão? Então, Josué está aqui começando, a apresentar uma murmuração diante do Senhor. Por que o Senhor nos fez passar o Jordão? Não seria melhor ter ficado do lado de lá? Agora nos atravessou. Como que o coração do homem ele é falho, irmãos? Como nós somos pecadores. Isso me faz lembrar João Batista. João Batista que, ao batizar Jesus, declarou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois que João Batista foi preso, ele chama os seus discípulos e diz: vai até Jesus e pergunte a ele se ele é o Cristo, o Messias mesmo, ou se nós temos que esperar outro. Mas que coisa, nós somos falhos, nós precisamos muito da misericórdia de Deus. Então Josué aqui fala assim: tomara nos contentarmos em ficar da além do Jordão. É curioso quando nós, e como qualquer ser humano, quando passa pela aflição, ele começa a duvidar em si da promessa de Deus. Veja só, pouco tempo atrás, poucos instantes, poucos dias, nós não temos uma ideia exata da cronologia bíblica de quanto tempo entre uma e outra batalha, mas ele acaba de sair de uma vitória extraordinária. Ele acaba de sair de uma vitória poderosa. As muralhas de Jericó caiu diante dele. E agora, diante de uma pequena derrota, ele já começa a reclamar. E às vezes é o que acontece conosco, irmãos. Às vezes é o que acontece conosco. Nós somos vitoriosos, nós recebemos bênçãos de Deus, e aí quando há uma frustração, quando algo que nós queríamos não acontece da forma como nós pensamos que aconteceria, nós reclamamos, nós achamos que Deus não está conosco, nós achamos que algo está errado, nós começamos a repreender uma maldição, e repreender isso, e repreender aquilo, e quando na verdade Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe de tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só temos que buscar a direção do Senhor, nos posicionar em oração, que Deus vai nos dar a direção do porquê aconteceu daquela forma e de qual lição que nós vamos tirar proveito daquilo. Quando ele estava ali fazendo essa oração, e colocando em Deus, dizendo assim, é como se ele estivesse culpando a Deus, O Senhor nos fez atravessar o Jordão, o Senhor nos fez passar por Jericó para chegar aqui e nos envergonhar. E olha que a posição que Josué toma nesse momento é a mesma de Adão. Quando ele peca e Deus vai repreendê-lo, porque Eva peca primeiro, mas Deus chama a atenção de Adão porque o homem é o cabeça, então a responsabilidade pela espiritualidade da sua mulher era Adão. E então Deus chama Adão a responsabilidade, e Adão diz assim: a mulher que o Senhor me deu, ela pecou e me deu do fruto. Ou seja, ele joga a responsabilidade para Deus. Ele coloca como se fosse Deus que havia proporcionado aquela ocasião, aquela situação. Então aqui, quando nós temos no início da lição que Josué também erra, então ele errou antes do pecado, em alguns pontos que nós vamos também falar na lição, quando em vez dele ir, igual no Jericó, ele enviou os espias, mas ele também foi até o muro de Jericó e lá ele teve um encontro com Deus, lá ele orou e o príncipe do exército do Senhor apareceu para ele. Aqui ele enviou espias e ele próprio não foi. Então, em certo ponto, ele foi negligente como líder. Ele acreditou no que os espias disse,
Ah, não precisa muito povo não, 2.000, 3.000 homens é suficiente. E assim Josué fez, ele ouviu de acordo com os espias. De repente, se ele fosse averiguar e buscasse a direção de Deus, Deus o avisaria. Mas como ele confiou nos espias e não confiou diretamente, primeiramente, em buscar a direção de Deus, deu no que deu. Eles tiveram esse momento de derrota. Mas tudo isso serve como aprendizado para a vida dele, também para a vida do povo de Israel. A reação de Josué então foi essa e acontece muitas vezes conosco também, mas nós precisamos sempre aprender que, independente da circunstância e da situação, Deus está no controle de todas as coisas e não podemos agir com murmuração e com reclamação daquilo que Deus faz, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O segundo subtópico fala: Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi consequência da transgressão do povo. Acã atravessou o Mar Vermelho, olha só, Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente o seu coração não era reto diante de Deus. Então olha só, milagres extraordinários, ele viu milagres, inclusive há muitas pessoas que perguntam assim: a igreja hoje, nos dias atuais, nós não vimos muitos sinais, nós não vimos milagres como era antigamente. Se nós víssemos tantos milagres, com certeza mais pessoas se converteriam. Pode ser que sim, mas nós vemos que não são os milagres em si que traz a fé genuína. A fé genuína, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Os milagres testificam, ajudam a testificar, mas a fé salvífica vem pelo ouvir da palavra. Então aqui, o coração de Acã, mesmo ter visto coisas extraordinárias, o maior lugar de operação do Senhor foi no deserto do Sinai. E o povo que recebeu a operação, o povo da geração que saiu do Egito e recebeu esses milagres, não foram salvos. E aqui Acã, sendo de uma geração seguinte, também estava com seu coração obstinado, mesmo vendo tantos milagres. Mesmo vendo, ele viu as muralhas de Jericó desabar na frente dele. E Deus deu uma ordem para não tocar no anátema, para não tocar naquilo que seria consagrado, para não tocar naquilo que seria destruído. E ele recolhe para si, capa babilônica, recolhe para si, ele recolheu uma capa babilônica, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava aproximadamente meio quilo. Então ele não resistiu à tentação e tomou daquilo que Deus disse que não era para ser pego, que não era para se pegar daqueles despojos. Então ele se atraiu por aquilo ali aguçou a cobiça de Acã e ele não conseguiu resistir. Ele não conseguiu vencer aquela tentação. O pecado pode ser atrativo, mas ele é muito destrutivo. E o pecado sempre foi e sempre será atrativo, porque nós temos uma natureza pecaminosa, né? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, disse Paulo na carta aos Romanos. Então, por causa do pecado de um homem, todos pecaram. Então nós temos a natureza pecaminosa. Então a cobiça, a inveja, os desejos carnais, os desejos maliciosos, eles vão nos tentar por toda a nossa vida. Então por isso que nós precisamos estar firmes diante do Senhor, buscar espiritualmente em oração, em consagração, em jejum, buscar nos afastar de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que vem nos colocar em vulnerabilidade, para que nós venhamos vencer o pecado, para que nós venhamos vencer a nossa cobiça, para que nós venhamos vencer aquilo que nos atrai. O pecado é atrativo, mas nós temos que lembrar que ele também é altamente destrutivo. Ele destrói. Ele destruiu a comunhão que Adão tinha com Deus, mas destruiu também muitas e muitas outras coisas. Trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe angústia, trouxe aflição. O terceiro subtópico do tópico 2, a ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira de Deus se acendeu. E aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou um memorial na travessia do Jordão, lembra de lições anteriores que nós falamos
que quando o povo atravessou o Jordão, foi tirado, cada sacerdote tirou uma pedra e cada chefe da tribo ia carregar essa pedra, foi feito um memorial do outro lado do Jordão. Josué pediu para fazer um outro memorial com 12 pedras no meio do Jordão, quando ele estava retido pelo poder de Deus, as águas estavam, paradas fazendo uma barragem. E ali foi feito um memorial para glorificar o nome do Senhor, para que as gerações futuras pudessem ver aquelas pedras e, ao perguntar sobre o que era aquilo, eles iriam narrar os fatos e o nome do Senhor seria louvado, seria glorificado. E aqui aquele pecado foi algo tão grave, porque houve uma desobediência a uma ordem direta de Deus, que Deus ordenou que se fizesse um memorial também, no versículo aí 26, quando Acã foi apedrejado, quando se lançaram sortes, se descobriu que ele era o que cometeu o pecado, e ele confessou, e os soldados de Josué foram lá e pegaram na tenda dele a capa babilônica, o ouro e a prata, e então ele e toda a sua casa foram apedrejados e fizeram um montão de pedras sobre ele, fazendo esse memorial. E lá no capítulo 22, no versículo 20 de Josué, é citado novamente acerca do pecado de Acã. Então se tornou um memorial onde as pessoas iriam sempre lembrar, citar, para recordar daquele pecado que trouxe destruição. Então Deus ordenou que fizesse um memorial pela vitória, mas também Ele ordena que se faça memoriais para nos lembrar da derrota, para que nós não venhamos fazer novamente de forma errônea, para que nós não venhamos novamente pecar contra o Senhor. Então ele ordenou aquele memorial porque a ira dele se acendeu contra o povo, e assim ele trouxe aquela derrota e ele ordenou que se fizesse aquele memorial. O terceiro subtópico: Deus entrega a cidade de Ai. O primeiro subtópico é um inimigo confiante. Os habitantes da cidade ficaram confiantes, porém os israelitas estavam tomados de medo. Deus, porém, mais uma vez, restaurou a fé do líder Josué, dizendo para que ele não temesse nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade em suas mãos. Josué capítulo 8, versículo 1. Deus fala com Josué e o reanima. O Senhor nos concede sempre uma oportunidade de recomeçar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo. Irmãos, eu sempre falo que as promessas de Deus, existem promessas de Deus que são condicionais e existem promessas de Deus que são incondicionais. Uma promessa incondicional, uma promessa coletiva, que é o arrebatamento da igreja. Se você acreditar ou não, se você estiver preparado ou não, Jesus, no momento do arrebatamento, irá arrebatar a igreja. Agora existem promessas condicionais. Essa promessa do povo aqui, do povo hebreu. Enquanto o povo murmurador e pecador não morreu no deserto durante os 40 anos da peregrinação, o povo de Israel, o povo hebreu, não entrou na terra prometida. E aqui nós vemos que o pecado de Acã causou todo aquele transtorno, mas uma vez que o pecado foi removido, agora eles estão condicionados a receber a conquista de Ai. Agora eles estão com condições diante de Deus para seguir em frente e derrotar mais um inimigo. Então, uma vez que o pecado foi removido, eles estavam agora prontos para continuar as conquistas, prontos para continuar as batalhas, e Deus estaria junto com eles. Então, nós precisamos entender que Deus sempre vai nos dar a oportunidade de seguir em frente, resolvendo o problema do pecado. Se nós temos chamado, se você tem promessa de Deus, você precisa estar diante de Deus com a sua vida reta, estar diante de Deus com a sua vida santificada, para que as promessas dele se cumpram na sua vida. Segundo subtópico, a estratégia é diversificada. A estratégia que Deus deu para Jericó, com os sacerdotes, com os soldados armados na frente, os sacerdotes, cada um com a trombeta, outros sacerdotes levando a Arca da Aliança e uma retaguarda atrás, rodeando a cidade. No último dia rodeava 7 vezes, os sacerdotes tocariam com uma grande grita, um sonido estendido, e o povo gritaria. Essa foi a estratégia. A estratégia para Ai agora era diferente, porque é interessante que Deus
inclusive usa da própria autoconfiança do povo, né? Se a autoconfiança do povo de Israel, dos espias, levaram eles à derrota naquele momento, agora Deus usou essa arma contra o próprio inimigo, porque Deus deu ordem para eles fazer uma emboscada, né? Para o povo fazer que estava fugindo do povo de Ai, e aí enquanto eles fossem atrás dos hebreus, um outro grupo entraria, saquearia e queimaria a cidade, e quando eles voltassem a ver toda a cidade destruída, e aí feito uma grande emboscada. Então Deus dá uma estratégia diferente para eles, permite que eles peguem os despojos, né? Deus agora permite que os despojos sejam saqueados pelo povo, e a estratégia seria uma emboscada. Então, depois que os homens de Ai saíssem no encalço do povo israelita que estava fugindo, né? Então, se eles estavam confiantes, o povo de Israel fugiu de nós na primeira vez, nós vamos encurralá-los e eles vão fugir de nós de novo. Então, né, Deus usou essa estratégia, deu essa estratégia ao povo, e assim aconteceu. O povo de Ai foi atrás do povo hebreu e eles foram emboscados, tiveram a cidade saqueada e queimada. Então Deus deu estratégias diferentes. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. Então Deus tem formas diferentes de agir, de trabalhar, de fazer, porque Ele é poderoso, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, através de quem Ele quer. Deus, Ele é soberano. Então a estratégia, esse é o nosso segundo subtópico do tópico 3, a estratégia é diversificada. Moisés, quase 4 décadas antes, né, o episódio em que Êxodo 17:11, o povo de Israel foi atacado e Moisés teria que ficar com a vara levantada para que o povo pudesse ser vencedor. Enquanto ele estava com as mãos com a vara levantada, o povo era vitorioso. Quando ele baixava, o povo perdia. E agora, o símbolo do ministério de Josué não era um cajado, não era uma vara, mas era uma espada. Então, Josué teria que ficar, conforme Josué capítulo 8, 26, ele teria que ficar com a sua espada erguida, com a sua lança erguida aos céus, para que o povo pudesse ser vencedor. Terceiro subtópico, para nós finalizarmos a nossa lição, culto da restauração. Para celebrar a vitória contra Ai, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal. Então ele deslocou o povo por um longo trajeto e ali edificou um altar onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Então Josué, para celebrar ao Senhor, ele leva o povo até o Monte Ebal, edifica um altar ao Senhor e proclama a lei. Ele faz a leitura da lei para que todo o povo pudesse ter no seu coração, em memória, a lei de Deus. Então eles precisariam ouvir a palavra de Deus, eles precisariam ouvir a lei de Deus. Então eles teriam que ter uma aliança renovada para com Deus. Então, diante daquele episódio em que houve o pecado e o pecado foi extirpado, né? O pecado foi removido através de haver a confissão de Acã e de ter tirado através do apedrejamento. Então ele agora leva, após a vitória, faz um culto de gratidão, faz uma celebração de gratidão e faz a leitura da lei para o povo. Então o que o povo precisa para ser vencedor? O que o povo precisa para estar mais perto de Deus? Ele precisa da palavra de Deus. O povo precisa da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Isaías capítulo 5, versículo 13 diz que o povo é levado cativo por falta de entendimento. Então nós precisamos da palavra de Deus. E é isso que Josué deu ao povo naquele momento. O povo precisava ser restaurado. Então ele leva ao povo a palavra do Senhor para a restauração. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes a Acã não deveriam se repetir mais. Então a palavra de Deus iria gerar fé, iria gerar temor, né? O profeta Abacuque diz: ouvi, Senhor, a sua palavra e temi. Então, através da palavra de Deus, o povo ia receber injeção de ânimo, de fé,
e também ia receber temor para não pecar mais contra o Senhor. Então essa é a nossa lição de hoje, esse é o nosso estudo acerca dessa derrota por causa do pecado, mas houve arrependimento. Então lembre sempre, Jesus Cristo é o nosso advogado para com o Pai, que advoga por nossos pecados, pelas nossas falhas, Ele já pagou tudo. E se nós mantermos um coração reto, fiel, firmemente diante do Senhor, confessando as nossas transgressões e procurando a cada dia santificar-nos e servir a Ele com fidelidade, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos fortalecer diante da sua presença para viver uma vida reta e assim podermos entrar na Canaã celestial. Jesus está voltando e que você, eu, que a Igreja de Cristo esteja preparada para entrar na Nova Jerusalém, na Canaã celestial de Deus. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ficar até o final dessa aula. E só mais uma vez, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações e compartilha com seus amigos para que a palavra de Deus chegue até a ele. Compartilha aí no Facebook, no WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais. Vou deixar aí a playlist da nossa lição do nosso segundo trimestre, com todas as 8 lições. E vou deixar o link do Instagram, do Facebook e também do nosso canal no Telegram. Deus abençoe, meus irmãos, um forte abraço. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.